Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Jó, lá no capítulo 1, lá no verso 1. Eu quero ler apenas 2 versos, que é o verso de número 1, depois o verso de número 13. Quantos já tiveram o privilégio de ler esse livro, irmão? Levante a mão assim. Isso. Eu já li várias vezes, por identificar com esse livro, né? E ver tantas coisas e tantas verdades que Deus pontua nesse livro. Capítulo 1, começa o verso dizendo: havia um homem na terra de Uz, e o nome desse homem era Jó. E este homem era íntegro, ele era reto, ele temia Deus e ele corria de pecar contra Deus. Já vou abrir uma pergunta para os irmãos. Será que nós poderíamos trocar esse nome pelo seu nome? Será que cabe nesse verso 1 o teu nome? Já gostaria de aguçar os seus sentidos aí. Havia um homem na terra de Uz, e o escritor diz que esse homem era Jó. E o verso diz que esse homem era íntegro. Ele também era reto. Integridade, retidão, temor a Deus. E ele corria de pecar contra Deus. Talvez seja o desejo de Deus na vida de cada um de nós aqui nesta noite, amém, irmãos? Esse primeiro verso já começa a dar testemunho de Jó. E quem dá testemunho aqui é o escritor. E ele fala do testemunho de Jó diante da cidade de Uz. Então Jó tinha um bom testemunho diante da cidade de Uz. Você tem tido um bom testemunho diante da cidade de Anápolis? Jó tinha. Jó era conhecido como um homem íntegro, cheio de integridade. Não havia fermento. Ele era íntegro. Ele era na essência. Ele era reto. Era um homem justo, gostava da coisa certa. E ele temia Deus e corria de pecar contra Deus. A cidade de Uz, o escritor do texto, já começa a dizer do caráter de Deus na vida desse homem. Jó era tudo isso. Lá no verso de número 13 diz assim: um dia, quando seus filhos e as suas filhas, os filhos de Jó, comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse... Eu gostaria que os irmãos atentassem que isso tudo vai acontecer num dia. E um dia só. Jó, um homem que teme a Deus. Um homem que é reto, que é íntegro e que corre de pecar contra Deus. Vai passar por muitas e duras provas, a partir do verso 13. Lá no verso 8 diz que o Senhor disse a Satanás: você reparou na vida do meu servo? Olha a expressão do texto. Não há ninguém na terra como ele. Ele é um homem, repita, ele é um homem e reto, que teme a Deus e que desvia do mal. Então Jó não tinha só testemunho diante da cidade de Uz. Jó não era conhecido como um homem reto, íntegro e que temia Deus e que corria de pecar contra Deus só pelo cidadão da cidade de Uz. Jó era conhecido nos céus e tinha um testemunho diante de Deus. Talvez a essência desse livro esteja nesse verso. Jó era um homem que mantinha um relacionamento de integridade, de retidão e santidade diante de Deus. Jó tinha um bom testemunho diante da cidade de Uz, mas também ele era conhecido aonde? Nos céus. Será que você é conhecido nos céus? Pela sua integridade? Pela sua retidão?
pelo seu temor a Deus e por correr de pecar contra Deus? Mas essa pergunta é feita a quem? A Satanás. Então Jó também era conhecido aonde? No inferno. Poxa, eu gostaria desse crente na minha igreja, irmão. O pastor Jesus ora todos os dias e dobra as madrugadas o seu joelho, procurando ovelhas que tenham esse caráter de Deus. Eu não sei se os irmãos têm estado atentos às suas pregações, mas ele tem pregado Mateus capítulo 5, e lá do capítulo 5, verso 1 até o 6, é só caráter de Deus na vida do crente. Não é isso? Lá fala do crente que chora. Lá fala do crente que é misericordioso. Lá fala do crente que ama o coração puro. Procura a santidade diante de Deus. E o pastor disse que tudo aquilo é Deus compartilhando o caráter dele com quem? Conosco. Porque para nós pertencermos ao reino de Deus, nós precisamos ter em nossas vidas o quê? O caráter de Deus. Jó tinha lá dentro dele, lá no seu interior, lá na sua alma, o caráter de Deus. Jó era antes de fazer. Porque o pastor disse que nós precisamos primeiro ser, para depois fazer. E o texto diz aqui no verso 8 que Jó era o que de Deus? Servo de Deus, irmão. Deus declara Jó como sendo o que dele? O seu servo. Então Jó tinha um bom testemunho diante das pessoas, diante de Deus, e era também conhecido no inferno. Que tipo de crente você tem sido? Porque é uma pergunta que Deus fez a Satanás. E Satanás depois vai fazer uma pergunta para Deus, não vai? Ele também trabalha com boas perguntas, viu, Arnaldo? Essas estratégias de boas perguntas é conhecidas no inferno. Lá no capítulo 3, Satanás chega para Eva e disse: Eva, Deus disse que você não pode comer de todas as árvores do jardim. Uma pergunta mentirosa, né? É uma pergunta com meias verdades. Eva disse: não, de todas eu posso comer, menos do conhecimento do bem e do mal. Satanás derruba o homem com boas perguntas. E aqui Satanás pergunta, ele vai perguntar a Deus. Já no verso 9, ele responde perguntando: será que Jó não te serve? Será que Jó não tem essa vida de integridade? Será que Jó não tem essa vida de temor, esta vida de piedade, esta vida de correr do pecado, de se afastar do pecado e de amar o Senhor? Não seria debalde? Será que não seria porque o Senhor tem cercado a vida dele de riquezas, de bens, de fartura, de tudo quanto ele precisa? Uma pergunta que o diabo fez. Será que o Senhor não tem abençoado as obras de suas mãos? Olha o diabo. Será que o Senhor não tem multiplicado os seus bens na terra? Verso de número 10. Aí Deus vai dizer para ele: pode estender a tua mão. Pode tirar tudo. Só não toque na vida dele. Essa é a primeira prova. E o verso 13 diz que acontece tudo num dia só. Os filhos de Jó estão todos reunidos em uma casa. São 10, 7 rapazes, 3 moças. Celebrando, festejando. Vem um vento. O que acontece, irmãos? Todos são mortos. Os bois estavam pastando com as jumentas, 500 bois, 1000 bois e 500 jumentas. Vieram os sabeus e levaram tudo. Tirou os filhos, começa a tirar os bens. Desceu fogo dos céus. Será que esse fogo foi do céu mesmo?
O texto está dizendo que desceu fogo do céu, queimou as 7.000 ovelhas. 7.000 ovelhas foram queimadas. Enquanto esse servo falava, o verso 17 diz: os caldeus vieram em 3 bandos e levaram cada um 1.000 camelos, 3.000 camelos. E o verso termina no verso 19 a respeito dos filhos de Jó, porque começa no verso 13 dizendo: de repente, se levantou um vento muito forte lá do deserto e bateu contra a casa nos 4 cantos, e ela caiu sobre os jovens, e todos eles morreram. Só eu consegui ficar vivo. Verso 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, prostrou em terra e fez o quê? Adorou o Senhor. E ele disse na sua adoração: nu eu vim do ventre de minha mãe, e nu eu, o Senhor deu, bendito seja o nome. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu mal nenhum ao Senhor. Irmãos, Deus não tem prazer. Eu quero considerar algumas verdades nesse texto, mas quero dizer como tema dessa pregação: Deus não tem prazer na aflição, nem na dor do homem. Deus tem propósitos. Será que você entende assim? Deus não tem prazer na dor do homem, nem do justo. Deus tem propósito. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 31 e 34. Você sabe o que está escrito lá nesse texto? O Senhor não rejeita ninguém para sempre. Ninguém vive como rejeitado de Deus para sempre. É o verso 31. Pois ainda que entristeça alguém, Ele usará de compaixão segundo a grandeza de suas misericórdias. Deus não tem prazer em dar sofrimento e tristeza aos filhos dos homens. Deus não tem prazer em dar tristeza nem dores aos filhos dos homens. Deus tem o quê? Propósito. Quem aqui entre nós nunca passou por uma dor? Alguém ousaria levantar a mão? Quem entre nós nunca passou por um momento de dor? Não sei que dor você tem experimentado, nem que você experimentou, mas eu tenho certeza que você experimentou várias dores na sua vida. E Jó vai passar por algumas dores. Dor. Poucas coisas nos complicam na vida mais do que a dor. A dor é um agente complicativo na vida, não é, irmão? Por quê? Porque ela nos tira do eixo. A dor parece que nos desorienta. Ela nos tira do caminho. Ela distorce tudo. Ela invade a mente, ela invade o corpo, invade as emoções e ameaça até o coração. A pior coisa que se tem é ter dor. Será que não? Eu coloquei uma ilustração para os irmãos aqui de dor. Alguns anos atrás, eu fui ao PG e eu estava com muitas dores. E eu não sabia o que era. E eu havia passado aquele dia tomando alguns analgésicos sem saber o que estava acontecendo. Cheguei em casa, comuniquei com a esposa que não estava bem, sentindo fortes dores na área do abdômen. Fui ao PG naquele dia porque a gente é facilitador. E eu vou confessar para os irmãos, como a dor tira a gente do eixo. Como a dor deixa a gente desorientado e distorce a gente quase em tudo.
quando ela invade o nosso corpo, as nossas emoções, e chega até o coração, e eu fui aquele PG, e os irmãos cantaram, aí eu acho que eu não estava ali, mas eu estava lá. E veio a palavra, a gente participou, a gente compartilhou com os irmãos, facilitou aquela palavra, e o PG acabou bem cedo. E os irmãos não entenderam, né? Por que o PG havia acabado tão cedo, né? Porque nós adiantamos as palavras, meio desorientado ali naquele movimento. E eu terminei, lanchei muito rápido, quis ir embora rapidinho, porque a dor era intensa. Aí uma irmã olhou para mim e disse, pastor, o senhor me leva em casa? E eu estava desnorteado, né? Desorientado, porque a dor faz isso. Ela nos tira do caminho, ela nos tira do eixo. E eu disse, irmã, só se for agora, né? E ele entrou no carro e nós fomos, eu fui bem rápido, porque eu estava com muita pressa, muita dor. Cheguei, a irmã desceu, e eu nem deixei que a irmã entrasse para dentro, né? Fui indelicado. A esposa olhou, você não vai esperar a irmã entrar? Eu já tinha saído. Eu já estava no caminho. Cheguei em casa, com muita dor. A dor foi tão intensa, e eu fui ao vaso para fazer vômito, de tanta dor. Levantei daquela situação, pedi à esposa que me levasse aos médicos, não tinha condição mais de dirigir. E ela pega o carro e fica parando no sinal, e eu querendo que passasse os sinais, né? Pode furar as barreiras. E nós chegamos no hospital, 10 horas da noite. Só fui atendido meia-noite. Imagine como estava a minha situação. Eu já queria bater em alguém, irmãos. Eu já estava fora de mim, porque a dor nos desorienta, né? Tira a gente do eixo. A dor é isso. Agora, o que fazer com a dor, irmãos? Porque existe um ponto positivo dessa dor e existe um ponto negativo. Se você for para o lado negativo, você vai se tornar o quê? Qual é a pergunta que você vai fazer no dia da dor? Por quê? Eu estava no sábado, almoçando com a irmã, que eu já não via há mais ou menos uns 30 anos. E ela conheceu a minha voz, que eu fui pastor dela. Interessante, né? Estava sentado almoçando e eu não te conheci porque tem 30 anos, você perdeu os cabelos, né, e tal. Você está diferente, mas eu conheci você pela voz. E ela chegou e me abraçou e disse, você deixou um legado na minha vida e tal. E eu perguntei, cadê sua esposa? Ela disse, meu esposo partiu há 11 anos. E ela disse que no dia da dor, no dia que ela descobriu que o esposo estava enfermo, e não houve caminhos, e não houve resposta naquela enfermidade, porque ele foi acometido de chaga, o coração inchou, e teve uns problemas, e ele veio a óbito. E ela disse, com muita dor, já com lágrimas nos olhos, ela disse, pastor, eu orei muito. Mas eu abracei, né, aquela pessoa, ela disse, eu orei muito, meus 4 filhos orou muito, a igreja orou muito, mas Deus não curou o meu esposo. E eu fiquei doente. E eu fiquei depressiva. E eu fiquei desesperançada. No dia da dor acontece isso, não acontece, irmãos? E eu fiquei desorientada, e eu perdi o caminho, e eu questionava Deus, e eu perguntava por quê, por quê, por quê, e eu comecei a criticar a Deus, porque se a gente não lidar com a dor, dentro de um projeto de Deus na nossa vida, porque Deus não tem prazer em nos afligir, Deus tem propósitos. A gente pode errar a resposta e até a pergunta a Deus, e a gente se torna pessoas críticas. A gente se torna pessoas duras com Deus. Não é assim? A gente se torna pessoas amargas. Até que um dia, disse ela, eu fui à igreja. Que coisa, né? Eu havia passado toda aquela manhã lendo esse texto, diante de Deus, irmãos. E o pregador pregou sobre Jó. E Deus falou comigo e Deus me sarou. Eu rompi, glória a Deus, irmãos. Eu rompi, louvado seja o nome do Senhor, porque eu entendi. Sabe o que ela entendeu e eu entendi no texto também? Que Jó era de quem? No verso 8. Ele era de quem?
Ele era de quem? Ele era de Deus. Deus deu. Então tudo que temos, quem deu? Jó entendeu dentro do texto que tudo quanto ele tinha, aquelas 7.000 ovelhas, aqueles 3.000 camelos, aquelas juntas de 500 bois, 1.000 bois, e tudo quanto ele tinha era de quem? Então no dia que foi levado, Deus pegou de volta. O problema é que Deus nos dá e nós nos apegamos e pensamos que somos capazes, que conquistamos pelo nosso próprio esforço, pelas nossas próprias capacidades. E Deus vem, leva e a gente fica aí. Porque imagine os irmãos, ó, em um culto fúnebre, ele estava ali velando 10 caixões. Tudo quanto ele tinha que era de Deus havia sido tomado de novo por Deus. E ela teve um upgrade, né? Ela entendeu, ela teve um insight. Ela entendeu que tudo é do Senhor. Ela disse, no dia que eu fui lá e ouvi ele dizer que tudo é de Deus e que nada é meu, ela disse, o Davi era do Senhor, o esposo dela. A pergunta que você devia fazer para Deus no dia da aflição é: para quê? O que Deus tem de propósito? O que Deus quer me ensinar? Se você caminhar para essa pergunta, você tem tudo para ser uma pessoa mais sólida. Porque você está num processo de Deus. Você entendeu o projeto, o propósito de Deus. Você tem tudo para ser uma pessoa mais sólida. Você tem tudo para entender da graça de Deus, da ternura de Deus, do crescimento e da glória de Deus. Deus deu, Deus tomou. Glorificado seja o nome do Senhor. Primeira verdade desse texto, irmãos. Isso já basta para nós e nós podemos ir para casa. Tem 3 personagens nesse texto. O primeiro é quem? É Deus, na vida de Jó. Deus do capítulo 1, já li Jó várias vezes, eu amo esse livro. Não se lê nenhuma entrelinha desse livro, nem um versículo, nem um texto, sem você ter ou perceber a ausência de quem? De quem? De Deus. Irmãos, crente tem luta, não tem? Eu fico preocupado com essas pregações por aí, irmãos, porque são pregações triunfalistas. São bonitas. Os púlpitos do nosso Brasil estão cheios de pregações triunfalistas. João 10:10, o diabo veio roubar, matar e destruir. É uma destruição, né? Mas Jesus veio para nos dar vida e vida. Mas não é fácil. Porque o próprio Cristo, no capítulo 16 de São João, verso 36, ele diz, no mundo passareis por muitas dores, por muitas aflições. O que você precisa é entender o propósito de Deus, se manter firme e ter bom ânimo, porque ele venceu. E se ele venceu, está tudo resolvido. Há uma preocupação de pregações triunfalistas, irmãos. Nós estudamos, e a teologia que estudamos é batista, viu, Arnaldo? E ela não é triunfalista. Nós vivemos uma igreja militante. Você sabe o que quer dizer isso? Se prega uma igreja triunfalista, se prega uma igreja que precisa ser próspera, que precisa ser rica, que precisa estar no pódio, que precisa ter empresas, ter carros e garagens, ter a poupança farta. Mas o evangelho não é isso. A igreja que a palavra de Deus, que os evangelhos pregam, é uma igreja militante.
É uma igreja que está em batalha, em guerra, todas as manhãs, que se põe de pé. Vivemos em constante luta, irmãos. Se alguém tem oferecido em cima deste púlpito uma vida fácil para você, não caia nesta. Porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições e deveríamos ter bom ânimo. Se Tiago estivesse pregando, o pastor de Jerusalém aqui hoje, no capítulo 1, verso 2, ele estaria dizendo: irmãos, fiquem felizes. Enche o coração de alegria ao passardes por várias dores. Eu vou trocar o texto, tá? Porque quando você passa pelas dores e teme a Deus e mantém a sua fé firme, você vai ser mais perseverante. E o texto continua dizendo: e você vai ser aperfeiçoado no quê? Na integridade. Porque quando você passa pela prova, você persevera, você se torna mais íntegro. Porque Deus tem propósito. Primeira verdade do texto é que a gente passa por muitas lutas, irmãos. Nós somos uma igreja militante. Efésios capítulo 6. Você que não se revista da armadura de Deus para você ver o que vai acontecer, não. Você vai cair na primeira. A primeira seta que vier, o primeiro dardo que vier, você não tem um escudo, vai te atingir, você vai cair. Nós não temos que lutar contra sangue nem carne, nossa luta é contra potestades, demônios, soberanias, poderes, em regiões espirituais, todos os dias. Então revista-se da armadura de Deus, para você ficar firme, para você ficar de pé. Porque o crente, ele vive de batalha em batalha, de glória em glória. Vou te dar uma notícia ruim: se a coisa está boa para você, está tudo em paz, está tudo quietinho, fique esperto. Você não está sendo reconhecido, nem conhecido nos céus. Porque todo mundo que é conhecido nos céus, todo mundo que tem testemunho diante das pessoas, e todo mundo que é conhecido no inferno, é muita batalha. O diabo se lança para nos derrubar todos os dias. Mas a primeira verdade desse texto é que Deus está, desde o primeiro verso até o último verso desse livro, presente na vida de Jó. Que coisa, né, irmãos? Você não vai sozinho para a batalha. Dores existem, lutas existem, mas Deus está com você. O que seria de você se Deus não estivesse com você? Para nossa surpresa, Deus é a pessoa mais presente, desde o verso 1 ao verso 42. Ele está presente quando a dor chega. Ele está conosco, até no vale da sombra da morte. E Ele usa a vara dele e o cajado dele para nos consolar. Vara é palavra, irmão, é autoridade. Porque é pela palavra que nós vencemos. Jovens, vocês têm vencido o mundo por causa da palavra de Deus. Cajado, irmãos, é apoio, cajado é socorro. É quando Deus passa aquela curvinha lá no pescoço, né? E tira você do buraco e te põe sobre um lugar seguro. Davi dizia: se eu fizer minha cama lá no inferno, o Senhor estará lá comigo. Você não passa sozinho a sua luta, irmão. Porque se você passasse sozinho, você seria destruído. Então, a primeira verdade desse texto é que Jó passou tudo isso, mas ele venceu. Porque Deus estava presente com ele no dia da dor. Temos que ter cuidado, irmão, para não perdermos os nossos olhares no Senhor. O que Jesus disse? O que em Hebreus está dito? Olhem para o autor e consumador. Não tire os olhos do Senhor, irmão. É garantia de vitória. Não estamos só.
Segunda verdade desse texto. Infelizmente, Satanás está presente. Não tem como tirar ele da história. Um dia ele vai ser tirado. Deus está presente, mas infelizmente nesse texto, quem mais está presente? Satanás está presente. Ele entra no jogo. E ele entra fazendo o quê? Acusando, colocando em xeque a fé, a identidade de Jó, a filiação como filho. Ele entra colocando o quê, irmãos? Não na primeira provação, porque na primeira provação, Jó passou legal, não passou? Deus deu, Deus tomou, glorificado seja o nome. Quando você vai para o capítulo de número 2, ele vem a segunda prova, você viu que é uma segunda prova aí, não é? Está escrito aí, a segunda prova de Jó. E lá no verso 3 está dito, então Satanás compareceu de novo, e Deus vai fazer a mesma pergunta lá no verso 3. O que está dito lá? Você tem observado o meu servo Jó? Eu acho que faltou uma conjunção. Olha, você tem observado o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele permanece, coloquei, tá? Por conta. Ele permanece, vê que as lutas não foram capazes de detonar com ele. Ele permanece íntegro. Ele permanece reto. Ele permanece temente, correndo de pecar contra mim. O cara passou por tudo, mas ficou firme. Aí o verso termina dizendo, ele ainda conserva a sua integridade. Ele conservou a integridade, irmão. Quem deu esse testemunho? Deus. Satanás tentou, mas não conseguiu. Aí o Satanás vai dizer, ele dará tudo pela sua vida. Pele por pele. Toca nele. Deus vai permitir, no verso 10. Pode fazer. Só não tira a vida dele. O inimigo está presente, irmãos, infelizmente. Dentro desse texto aqui, ele foi o instrumento de Deus na prova de Jó. O pastor Jesus diz aqui em cima que Satanás é vara de Deus, né? Eu já ouvi essa expressão aqui. E ele vai tentar a vida dele, mas Jó não vai fracassar. Há uma terceira verdade no texto. Há um terceiro grupo de pessoas aí, você sabe qual é? Os amigos. Mas eu gostaria que você colocasse os amigos aí entre aspas, tá? Porque esses amigos aqui eu quero longe, viu? Ok? Crentes. Irmãos de oração. Fizeram teologia comigo. Conheciam Deus profundamente, irmãos, esses caras. Alezinho, pensa aí. Cuidado com esse, abre aspas, amigos, fecha aspas. A terceira verdade é, abre aspas, amigos de Jó, fecha aspas. Em meio à presença de Deus e de Satanás aparece um terceiro elemento. Os amigos, entre aspas. Algumas vezes a dor se multiplica. E é verdade, viu, irmão? Algumas vezes, não é uma só não, tá? A dor se multiplica por intermédio de amigos bem intencionados. Porque esses caras, se você ler o texto, trouxeram muita dor para a vida de Jó. Esses amigos, entre aspas, em vez de levar Jó a ser consolado, eles quiseram agir como instrumento de consolo, sabe? Quiseram dar uma ajudinha para o Espírito Santo. Mas o negócio é o peraculatra. Em vez de melhorar a vida de Jó, piorou. Coloquei aqui que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo
para consolar as pessoas e evitarmos esses erros que esses caras cometeram. Eu sei que não está nesse livro, irmãos, e eu gostaria de já partir para o fechamento. Jó passou por todas essas provas, mas Deus estava presente, o diabo também estava e os amigos, entre aspas, também. Há um versículo na palavra de Deus que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 17 e 18, que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 17 e 18, se puder ser projetado. Paulo que escreveu. Se não é assim que acontece com você, você se vê com Paulo, tá bom? Mas Paulo escreveu dizendo, porque a nossa, o que ele escreveu? A nossa leve e momentânea dor, tá? Eu estou trocando esses negócios aí, são tudo sinônimos, não são? Tribulação com dor pode ser, não pode? Aflição, luta, tudo parecido. Porque a nossa leve e momentânea, se a sua tribulação, se a sua dor não é leve, e se também não tem sido momentânea, resolva com Paulo, tá? Porque ele está dizendo que a nossa leve e momentânea tribulação tem propósito. Qual que é o propósito, irmão? Produzir para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas materiais, para as coisas que vemos, mas olhamos para quê? Para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, elas são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Por que Paulo diz que as nossas tribulações, desconsiderando, são leves, hein? Paulo não sabia nada da minha vida, né? Mas ele escreveu aqui, escreveu a respeito da tua vida, que as nossas leves, momentâneas tribulações, leve, porque o que Deus tem preparado para nós, irmãos, não há de se comparar. A vida aqui, ela é o quê? Ela é passageira. Nós temos experimentado esses últimos dias umas dores aqui na igreja, assim, difícil. E pequenos têm idos, né? E isso dói, isso machucou. Porque a nossa vida aqui é o quê? Por isso que ele fala que é leve, porque o negócio aqui passa muito rápido. A nossa vida é como um vento, é como uma nuvem. Salmo 90. Ela é como uma flor que de manhã está bem viçosa, mas à tarde já. Ela é como uma nuvem que você olha, ela existe, quando por de repente ela se dissipa. Lá no Salmo diz que ela é como um canto, nem acabou o canto, já morremos. Não dá nem para celebrar. Por isso que ela é leve, ela é muito passageira, e diz que é momentânea. Diz o texto aqui que é momentânea, porque passa. Não é eterna. E ela tem propósito. Produzir em nós o quê? Coisas para a vida eterna. Agora eu quero que você abra para nós fecharmos. Romanos capítulo 5, verso 3 e 4. Se alguém puder projetar para nós aí. Quero ler esse texto com a igreja de pé. Você pode ficar de pé. Romanos capítulo 5, versos 3 e 4. No mundo tereis, mas tende, porque eu... Basta, né, irmãos? Eu fico assim doído quando Jesus num culto fúnebre... Essa mensagem é muito pregada em culto fúnebre, né? Que é Evangelho de João, capítulo 14, verso 1. Não se turbe. Nós vamos num culto fúnebre para dizer para a pessoa não se turbar, né? Não se abater, não se amargurar, não se angustiar. Não se turbe o vosso coração, porque há esperança. Não se turbe o vosso coração, porque há esperança. Na casa do meu pai... Irmão, aqui é passageiro. Na casa do meu pai há muitas
E eu não enganaria vocês, não sou eu não, Jesus, tá bom? Eu não enganaria vocês, eu preciso ir, indo, vou preparar lugar, depois que estiver tudo pronto, eu volto e levo vocês para que vocês estejam comigo aonde eu estiver. E vocês já até sabem o caminho, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Um crente descabido, né, chega e fala, mas como que a gente vai saber o caminho? Nós não passamos por isso. Eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. O que diz aí nesse texto? No mundo a gente teria aflição. Tiago nos convida a passar pelas aflições com alegria. Agora vai doer, viu, irmão? Porque eu acho que esse versículo aqui deveria estar lá no capítulo 1, no verso 1 de Jó. Se eu pudesse alterar a Bíblia, eu não posso, né? Eu ia pegar esse versículo e colocar lá no capítulo 1, depois no último capítulo, no último verso. Olha o que diz esse negócio aqui, irmão. Diz o seguinte. E não somente isto. Está falando de dura prova, viu? No dia da tribulação, você precisa também glorificar a Deus. Não é isso que está dizendo aí ou não? Estou errado ou está certo? E não somente nisso, mas também nos gloriemos em que dia? No dia da tribulação. Sabendo que a tribulação, a dor produz o quê? Em algumas Bíblias, paciência, viu, irmão? A palavra aqui em algumas Bíblias é a mesma coisa, é paciência. Você já viu essa palavra no livro de Jó alguma vez? Tinha que estar lá, né, irmão? Porque o cara é o quê? Um íncoro de quê? Jó é conhecido por quê? Paciência. Será que você nunca olhou para o seu esposo e disse, esse cara está com uma paciência de Jó? Mas lá não tem essa palavra. Jó só pegou esse negócio depois de passar pela dura prova. Porque a tribulação, a dor na vida dele, lá no finalzinho produziu o quê? Passe. Vocês podem ficar alguns minutinhos de pé? Vocês podem ser pacientes comigo? Você sabe o que é paciente? Foi o que Jó se tornou. Jó, que era um cara que estava sentado lá entre os príncipes, entre os homens mais ricos do Oriente, não é isso? Perde os filhos, perde a riqueza, perde o último apoio. Qual que é o último apoio dele? A esposa, a última bengala, aquela que ia lá fazer os curativos, os primeiros socorros, lá no lixão da cidade. Chegou lá um dia e diz o texto que a esposa não suportava o mau hálito de Jó, está na Bíblia, tá? Depois você lê lá e acha. E ela não suportava e diz, Jó, você está na hora de morrer, meu amigo, morre, amaldiçoa esse Deus e morre. Porque você está fedendo, você está apodrecendo aqui. E só ficou Jó, mas Deus não lhe faltou em companhia. Paciente. Jó se tornou paciente. Paciente é aquele que depende, tá, irmão? Quando a gente cai na mão de Deus e a gente se torna paciente, sabe o que é um paciente? É aquele que ele se tornou um paciente, Deus se tornou aquele que trocava a fralda dele. Entendeu ou não? Deus agora cuidava de Jó. Paciente. Deus produziu paciência na vida dele. E a paciência produziu o quê? Eu não vou mudar o texto aí, tá? Eu vou pôr essa experiência no final. E da paciência, Jó se tornou esperançoso. Depois eu volto para a experiência. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19, 25. Olha o que Jó vai dizer no dia da prova, já findando a prova. Eu sei que o meu Redentor, e ele vai se levantar. E ele vai julgar a minha causa. E você sabe o que Jó diz no verso 26? E eu vou ver ele com esses olhos que a terra não há de comer. Está lá no texto. Isso é o que, irmãos? Esperança. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E depois de produzir paciência, depois de produzir esperança, o verso diz que produz o quê? Experiência. Verso 42, capítulo 42, verso 3. Sabe o que diz lá? 5. Eu ouvi falar de Deus, mas hoje eu tenho visto Ele face a face. Eu tinha uma fé de ouvir falar dos meus pais. Hoje eu tenho uma fé de ouvir Deus falar pessoalmente comigo.
Então Deus não tem prazer na nossa dor. Ele tem propósito. Ele quer nos fazer pacientes, Ele quer nos fazer esperançosos e Ele quer nos fazer experientes. Será que esse versículo caberia lá no capítulo 1, verso 1? Fecha os teus olhos. Ao passar pela prova, ao passar pela dor, como você tem se comportado? Você tem compreendido como um propósito de Deus? Amém. Amém. Ao passar pela prova, como você tem se comportado? Fecha os olhos. Quando Deus chega para você e te dá um limão, o que você tem feito com ele? Limonadas? Quando Deus pega você e leva você para o moinho, fecha os olhos. Pensa lá na roça. Pensa no moinho de cana. O cara corta a cana, leva lá no moinho, põe 2 boi para puxar aquele moinho e vai passando a cana. E passa a cana uma vez, e passa a cana 2 vezes, e passa a cana 3 vezes, e sai lá do outro lado o quê? Só bagaço, né? Mas o que essa cana produz, irmãos? Só doçura. Melado. Caldo de cana. Rapadura. Quando você passa pelo moinho de Deus, o que tem saído do outro lado? Uma pessoa amarga? Alguém entre nós que quer reconciliar com o Senhor? Alguém entre nós que quer vir ao Senhor nesta noite? Eu gostaria que viesse aqui para que nós orássemos por você. Amém? Alguém poderia conduzir essa pessoa para que nós pudéssemos orar? Alguém aqui? Feche os seus olhos. A festa nos céus, irmãos. Porque multidão de pecados são cobertos aqui nessa noite. Tiago é que diz isto. Alguém se reconciliando com o Senhor. Deus te abençoe. Eu gostaria de estender essa oração a essa irmã que está se reconciliando e também te convidar. Você que tem passado por duras provas e você gostaria de receber uma imposição de mãos. Você gostaria de vir aqui à frente para que orássemos por você? A prova tem sido densa, tem sido pesada. E você gostaria de uma oração para que Deus compartilhasse com você desse fardo? Você poderia vir aqui, os obreiros vão se posicionar para estar orando por você. Você gostaria de receber uma oração para que Deus aliviasse? Para que Deus enxugasse dos seus olhos toda lágrima? Vem estar conosco aqui, os irmãos se posicionem. Pode começar a orar por esses irmãos. Se você gostaria de receber uma oração para que Deus trouxesse paz no seu coração, que Deus pacificasse a sua alma. Deus tem propósito, irmãos. Nas nossas lutas, Deus tem um propósito. Ninguém pode ficar sozinho aqui. Eu queria que os irmãos que vieram, que os irmãos se aproximassem e orassem por esses irmãos. Cadê os obreiros? A igreja levante as mãos. Vamos fazer um clamor. Pode clamar, irmãos, pode orar. Pode levantar sua voz. E dizer: Deus, toma em tuas mãos esses irmãos. Toma em teu colo, ó Deus, enxuga dos seus olhos toda lágrima. Ó Deus, se houver enfermidade aqui nesta noite, que o Senhor possa usar de misericórdia e trazer cura. Ó Deus, traz vitória nas aflições, nas angústias, nas depressões. Ó Deus, traz libertação ao cativo aqui nesta noite. Que essas pessoas que estão, ó Deus, passando por momentos de dura e densas provas, que o Senhor possa trazer a tua graça, o teu consolo. Espírito Santo, vem sobre esses irmãos, sobre essas irmãs, e vem trazendo o teu bálsamo, a tua cura, o teu milagre. E que estas vidas possam, ao sair desta casa, saiam curadas, libertas e abençoadas. Que a alegria do Senhor seja força na vida delas.
E que haja nesta noite, ó Deus, da parte do Senhor, restauração, alegria, paz, cura, libertação, ó Deus, que a vitória que nos faz vencer o mundo, a nossa fé, possa fazer diferença, Senhor, aqui nesta noite. Ó Deus, alivia o fardo, traz levura, Senhor, porque a Tua palavra nos diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ó Deus, traz paz aos corações aqui nesta noite. Traz entendimento dos propósitos, das lutas que nos advêm. O Senhor tem propósitos. O Senhor tem um bom fim. O Senhor tem, ó Deus, algo a nos ensinar, ó Deus. O Senhor quer nos fazer crescer, tanto ó Deus, na paciência, quanto na esperança, quanto na experiência com o Senhor. Nos faz crescer, Pai. Pacifica o nosso coração. Traz perdão aqui nesta noite, ó Deus. Escreve o nome dessa irmã no livro do Cordeiro da Vida. É a nossa oração e é também a nossa gratidão, Pai, nesta noite, em o nome de Jesus. Levante as suas mãos. Que o grande amor do Deus Pai, que a graça maravilhosa e redentora do Senhor Jesus, que as comunhões, ó Deus, do Espírito Santo, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus, não só agora, mas como para sempre. E todos dizem amém. Que Deus os abençoe.